Meus irmãos e irmãs, nós estamos hoje refletindo o martírio de São João Batista. Quem é São João Batista? Só para a gente lembrar, ele é filho de Isabel, que é prima de Nossa Senhora, filho de Isabel e Zacarias. Isabel não podia ter neném, mas Deus concebeu o dom da maternidade para que ela concebesse o último dos profetas. Por que o último dos profetas? Porque só João Batista faz a ligação do Antigo com o Novo Testamento. É João Batista que vê Jesus no alto do monte e ele vai dizer a célebre frase: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Foi João Batista que batizou Jesus, por isso que fala Batista. Quando ele batiza Jesus, sobre ele vem a plenitude do Espírito Santo e Deus diz: este é o meu filho amado, escutai-o. Antes disso, era João Batista que estava no deserto e que gritava: convertei-vos, preparai o caminho do Senhor, o Senhor está próximo de vós. Então ele era o precursor, ele foi o último dos profetas, porque depois dele já veio Jesus. João era um homem de Deus, que fazia a vontade de Deus. E João fez uma escolha. E tudo na vida é questão de escolha. Se você conhece uma pessoa vitoriosa, se você conhece uma pessoa derrotada, não fique jogando confete na primeira e dando dó da segunda. Vejam as escolhas que foram feitas. As escolhas que nós fazemos é que fazem de nós quem nós somos. Eu faço as minhas escolhas e as minhas escolhas me fazem. Infelizmente nós temos muitas pessoas hoje em dia que acham que elas são vítimas do que está acontecendo. Mas eu não entendo o que está acontecendo com a minha vida. Eu não sei porque que nada para mim dá certo. Eu não sei porque as coisas para mim são mais difíceis. Primeiro, ela tem um problema de crença, né? A mente dela é altamente negativa, baixa autoestima total, e ela acredita que para ela nada vai bem. Mas o que muda a nossa vida não é vontade. O que muda a nossa vida é coragem e atitude. Há uma frase bem conhecida: não adianta ter vontade se você não tem coragem, atitude. Eu tenho vontade de ser feliz. Você está fazendo o quê para conquistar essa felicidade? Para construir a felicidade? Eu estou esperando. Eu tenho vontade de ter uma pessoa boa do meu lado. Você está fazendo o quê para isso? Você está indo aonde? Como que você se mostra? Eu queria daqui a uns anos ter um salário X. O meu sonho é ganhar tanto. O que você está fazendo hoje para chegar lá? Senão você parece aquela criança da catequese, não é? A criança chegou para a catequista e disse assim: ô tia, a catequista, o que é? Manda lá. Eu tenho um sonho. Que bom, sonhar é maravilhoso. Qual que é o seu sonho? Eu sonho em ganhar 25 mil por mês igual meu pai. É um sonho bom. O seu pai ganha 25 mil por mês? Não é porque ele sonha também. O meu sonho é o sonho dele. O pai não tem, talvez o filho não terá, o neto talvez vai entrar na mesma. Meus irmãos, aprenda uma coisa: nós precisamos romper padrões de comportamento negativo que nos são passados inconscientemente pelos nossos pais, pelos nossos primeiros professores, pelas frases que nós ouvimos, os primeiros sentimentos. Aí a pessoa acha que ela é o que ela não é. Ela é um padrão e você pode romper este padrão. Por quê? Repita alto: eu sempre tenho escolha. E isso é uma máxima de toda pessoa que tem sucesso na vida. E quando eu falo sucesso, não é fama. Sucesso é você ver alguém que deu certo na vida. É alguém que faz bem o que faz. E alguém que é reconhecido pelo que faz. Todos nós queremos isso. Então, nós precisamos ter um padrão para chegar aí. E há pessoas que entrarão na sua vida para serem seus aliados. E há pessoas que entrarão na sua vida para serem aqueles que dificultam o caminho. Quem não leu, leia A Arte da Guerra. Tem gratuitamente no YouTube em áudio. É um livro fino, mas que vai te preparar grandiosamente para viver uma vida que vale a pena ser contada. Para viver uma vida que atraia para você o que você quer. E olha que eu atendo gente, converso e viajo. As pessoas têm muita vontade. Eu tenho vontade disso, vontade. Aí eu fico vendo a vontade. Passa um ano, não aconteceu nada. A pessoa hoje é idêntica ou pior a 10 anos atrás. E daqui a 10 anos, talvez ela tenha a mesma coisa ou menos do que ela tem hoje. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Temos que quebrar esses padrões. E o evangelho de hoje vai falar de um homem que não era ruim, era um homem bom, mas se envolveu com a pessoa errada. Herodes
que tinha no coração um desejo de fazer o certo, tinha lá também as suas loucuras, né? Mas a influência de alguém que nós amamos é muito forte na nossa vida. Por isso eu digo muito que é preciso nós possuímos na nossa vida pessoas que possamos confiar de verdade. Mas a confiança se constrói a passos lentos. Ninguém confia em alguém da noite por dia. Se confia em alguém depois que se come com este alguém um saco de sal. É uma expressão portuguesa. E olhe quanto tempo demora na sua casa para vocês comerem um saco de sal. É pouquinho todo dia. Dê tempo para as pessoas. Para quê? Para que elas conheçam você e para que você tenha tempo de conhecê-las. Na vida de Herodes entrou uma mulher muito perigosa, uma mulher vingativa, uma mulher que puxava Herodes para aquilo que ele tinha de pior. Você conhece pessoas que, quando olham para você, elas conseguem puxar de dentro de você o que você tem de melhor. Ou não conhece? Se não conhece, procure alguém assim urgente. Mas nós conhecemos também pessoas que puxam de dentro de nós o que nós temos de pior. Porque nós temos as duas coisas. Nós somos luzes e sombras. Nós somos qualidades e defeitos. Nós somos alegrias e tristezas, sucesso e derrota. Tem gente que puxa para um lado, tem gente que puxa para o outro. E vamos parar com essa blá 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 que o povo está aí, esse mimimi. Amigo se conhece é na tristeza. Eu provo que não é. Se quiser eu provo que não é. Na tristeza, o ser humano se compadece. Veja as tragédias nos últimos 10 anos. Gente que talvez você nunca viu. A gente manda cobertor, manda água, manda dinheiro, fica com pena. Alguém que está assim mais doentinho, a gente compra um remédio, paga uma luz, leva uma cesta básica. Eu vejo isso muito. Então não precisa ser amigo para se compadecer da tristeza do outro. Alguém sempre faz se compadecer. O verdadeiro amigo se conhece é na hora do sucesso, que é quando você começa a crescer na vida, as suas amizades de verdade, elas ficam felizes com você e elas não despertam inveja de você. O que tem hoje? E quando você está lascado, você está cheio de amigos. A hora que você começa a se destacar, muitas pessoas se afastam. Muitas pessoas querem o que você faz, querem o que você tem, queriam ser você. Elas não sabem compartilhar da sua alegria, então não eram amigos, eram oportunistas. Porque Herodíades era uma mulher oportunista. O que é uma pessoa oportunista? Ela está na sua vida, mas ela está esperando o quê? Uma oportunidade. Aí você que tem que saber, oportunidade para quê? Pode ser uma oportunidade para aparecer no tijolo que você comprou, pode ser uma oportunidade para dar um beijo com sua boca, uma oportunidade para conseguir alguma coisa porque te conhece, ou uma oportunidade para pegar o que é seu, para catar seu namorado, para pegar o seu emprego, para puxar o seu tapete, para destruir o seu nome. Isto é uma pessoa oportunista. E toda pessoa oportunista, ela é paciente, ela não tem pressa, ela fica esperando. Me contaram que tem uma cobra, que eu não sei o nome da cobra, eu não estou querendo saber não, estou correndo disso. Se você pisa na cobra, ela guarda o seu cheiro, e ela consegue ficar no mesmo lugar 7 anos esperando. Ela anda, come, mas volta. Credo, padre, tem cobra que fica 7 anos? Eu conheço gente que demorou 30 anos para se vingar. Esperou a pessoa estar lá no fim da vida para estar a cartada final. A cobra fica 7, tem gente que fica 30, 40 anos. Então cuidado com as pessoas que entram na sua vida. Herodíades, além de oportunista, resolveu piriguetar. Já tinha o marido dela, já era casado, só que o marido dela não era poderoso. Ela queria alguém poderoso. Aí ficou arrastando asa para Herodes. Herodes também, que aqui não era flor que se cheirasse, pegou Herodíades. Quem é Herodíades? Herodíades é esposa do irmão dele. Tá difícil, hein? Não confia nem no irmão, meu irmão. Antes eles confiavam dos de fora, agora que tá roubando mulher dos outros é o próprio irmão. Tá danado, hein? E olha que isso aqui tem 2000 anos. Herodes pega a mulher do irmão. E Herodíades está toda feliz, né? Toda dengosa, toda cheia de graça. Mas ninguém falava nada. O que não falava nada? Herodes manda matar. Herodíades não pode ser contrariada. Ela não gosta de ser contrariada. Herodíades só gosta de quem gosta do que ela gosta. Vou repetir. Herodíades só gosta de quem gosta daquilo que ela gosta. Tira Herodíades, você vai pôr aí uma meia dúzia.
Tem gente que só está bem com você se você gostar do que ele gosta, fazer o que ele gosta, pensar, tem que ser idêntico. A pessoa não te ama, ela se ama em você. Ela não te respeita, ela quer respeito dela, mas em você. Herodíades era mais ou menos assim. Então ela tinha ódio de João Batista. Por quê? Porque João Batista falava. João Batista não tinha papa na língua. Falava: Herodes, você está errado. Você não pode ficar com essa mulher. Você está cometendo adultério. Essa mulher é casada. Essa mulher é esposa do seu irmão. E Herodíades ficava possessa. Existem dois tipos de pessoas. Isso você tem na sua vida, amigo, onde você trabalha, lá na faculdade, na sua escola. Existem dois tipos de pessoas quando você faz uma correção. Que a Bíblia fala muito sobre a correção fraterna. Quem ama, educa. Quem ama, corrige. Uma palavra mais bonita para nós. Quem ama, ajuda a pessoa a ser melhor. Se você ama alguém e você está vendo a pessoa ir para um caminho que vai cair no buraco, eu penso que quem ama vai alertar a pessoa. Se ela cair, eu avisei. Estou com você, mas eu avisei. Ou não avisei? O problema é quando não avisa. Aí cai e a pessoa vai dizer: você viu e não me falou, você viu e não me avisou. Tem dois tipos de pessoas que circundam a nossa vida. Você vê a pessoa fazendo algo que não deveria fazer. Aí você diz: olha, isso que você está fazendo não está legal. Isso não vai terminar bem. Você não é assim. Eu te conheço. Por que você está fazendo isso? Eu posso te ajudar? Aí vem o primeiro tipo de pessoa. A pessoa humilde. A pessoa aprendiz. A pessoa que quer crescer e evoluir na vida. Ela vai dizer assim: eu vou pensar. Não concordo com o que você disse, não, mas eu vou pensar. Eu vou refletir muito, porque você é uma pessoa que me ama e você quer o meu bem. Vou pensar. E quantas vezes a gente pensa e chega a uma conclusão: não é que meu amigo tinha razão? Não é que essa pessoa me alertou a tempo, que todo mundo estava vendo e ninguém me falava, mas essa pessoa me falou, essa pessoa me ama, ela me alertou. Feliz de quem tem amigos assim. Que existe um outro tipo: você não pode falar nada. Se você falar que a pessoa está fazendo algo de errado, qual é, cara? Quem é você? Quem é você? Você não é meu amigo mais, você é chato. Vou te excluir do Instagram, vou tirar você do Facebook, vou te excluir do meu número, vou bloquear você. Tem gente que não pode ser contrariado. Tem gente que não consegue ouvir uma palavra assim: isso está errado. Esse tipo de pessoa é da turma da Herodíades. Herodíades estava errada. Ela sabia que estava errada, mas ninguém podia falar nada, senão ela tinha ódio. Ela tem ódio de quem fala que ela está errada. Só que ela não podia tocar em João, porque Herodes o protegia. Mulher safada. Ela falou assim: tá bom, eu tenho paciência, eu vou esperar, a oportunidade chega. Tem dois tipos de oportunidades que vão bater na sua porta várias vezes durante a sua vida. Várias vezes. Primeira oportunidade, oportunidades que mudam a sua vida. E quando aparecer uma oportunidade, pega. Oportunidade é igual cavalo selado. Se você não monta aqui, alguém vai montar lá. Apareceu uma vaga que você queria, se arrisca, vá. Apareceu um curso que você gostaria, se arrisca, vá. Surgiu uma oportunidade de fazer um intercâmbio, arrisque, vá. E se deu errado, não tem problema. Você não vai ficar pensando: e se eu tivesse ido? É melhor fazer e errado que não fazer. Porque as maiores invenções surgiram de erros. Leia a história dos grandes inventores da humanidade. Eles inventaram porque eles não tinham medo de errar. Faziam, erravam, refaziam, erravam, faziam de novo, erravam. Um dia, descobri. Aí na hora que descobre, mas ninguém viu o caminho. Quem tem medo de errar, tem medo de aprender. O melhor não é errar. Padre, é errar que se aprende, errando que se aprende. Não, é aprendendo com o erro que se aprende. Errar todo mundo erra, mas muita gente não está aprendendo com o erro, porque está errando a mesma coisa de novo. Erra aqui, erra ali, erra aqui, está errando acolá e vai errar amanhã. Herodíades ficou esperando a outra oportunidade. Você tem uma oportunidade que muda a sua vida para melhor, e essa vai aparecer, viu? Olha para cá. Enquanto a oportunidade não apareceu, se prepare. Para quando a oportunidade aparecer, você pode pegá-la, meu irmão. Você fala: eu não tenho oportunidade. Você não tem preparo. Você não tem preparo. Porque a oportunidade, ela vai aparecer. Só que quando ela aparecer, você tem que conseguir ter a capacidade de pegar aquilo. Eu preciso de tal e tal pessoa. Não é para mim. Por que não é? Porque você não se preparou. Para quem está se preparando, quando a oportunidade chegar, você vai pegá-la. Você vai pegá-la.
Estou chegando de Curitiba, sem dizer nomes. Conheci ontem uma dentista, jovem, bonita, satisfeita. Ainda não tem dinheiro para fazer o lugarzinho dela, mas está trabalhando com um dentista lá mais renomado. Ela me diz: padre, tu sabe como que eu estudei? Sei não, eu fui auxiliar de biblioteca, minha faculdade toda. O pessoal estava passeando, estava limpando o livro, cheio de caruncho, pó. Mas eu aproveitava que eu estava na biblioteca, a hora que eu tinha um tempinho, eu ia ler. Tanto que eu me destaquei na minha turma, um dos professores me chamou para trabalhar com ele. O que apareceu na vida dela? A oportunidade, porque aparece para todos nós. Só que ela tinha algo que a turma toda não tinha. O que ela tinha? Preparo. Ele viu que ela tinha um quê a mais. Ela formou e já está trabalhando naquilo que ela quer ser. Oportunidade chega. Enquanto ela não chega, não reclame, se prepare. Mas haverá uma outra oportunidade que vai bater na sua vida várias vezes. Qual é essa? A oportunidade de fazer mal a alguém. São as duas que batem na nossa porta. Oportunidade para você realizar o seu sonho e oportunidade para você fazer mal a alguém. Sempre aparece esta oportunidade. E tem gente que aproveita a oportunidade. Só que a pessoa esquece que tem dia de plantar e tem dia de... aí ela fica fazendo maldades, aí depois as maldades começam a voltar, ela fica chorando. Mas por que a minha vida está assim? Raniero Cantalamessa vai dizer: se você não gosta do que está colhendo, pense nas sementes que plantou e mude hoje para que colha diferente no futuro. Simples assim. Herodito falou assim: tá bom, eu vou ficar esperando, porque a oportunidade aparece, sempre aparece. E um dia apareceu. Era aniversário de Herodes. E toda pessoa oportunista, ela aprendeu com quem? Quem que é o maior oportunista? Acertou? O diabo. A Bíblia diz que ele tentou Jesus o venceu lá no deserto e o diabo o afastou. Mas o Evangelho diz o quê? Vencido a tentação, os anjos vieram servir Jesus. O diabo se afastou até o momento oportuno, porque ele é oportunista. Ele ficou esperando, e ele esperou 3 anos. Tá igual a cobra, 3 anos, só tocaia. Quando é que o diabo volta? Lá no Getsemane. A hora que Jesus está fraco, suando sangue, com medo da cruz, a tentação ali está: não vale a pena, cai fora. A humanidade não merece essa redenção. E Jesus: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. A tentação aí, afasta de mim. Aí ele pensa: não, mas não faça a minha, mas então ele é oportunista. E as pessoas oportunistas não esperam a oportunidade. Por isso que Jesus vai dizer: orai e vigiai para não cair em tentação. Tem gente que não ora e não vigia. Aí você fica dando oportunidade para as pessoas terem munição para utilizarem contra você. Pensa antes de falar. Pensa antes de agir. Olha para cá. Pensa 7 vezes antes de fazer algum comentário sobre aquela pessoa. Porque a hora que a bomba estourar, eles vão todos em você. Foi ele que falou. Não foi. A pessoa comentou. Não, eu só comentei, mas quem rendeu foi ela. Você sabe como o fofoqueiro chega, não sabe não? Gorete, vem cá. Você ficou sabendo que eles estão comentando a Patrícia? Não. A Gorete também? Não. A Curiosa? Não, o que é? Falando da namorada dela, tá com ela, mas tá pegando a prima, tá igual a Herodes. Mas a Patrícia também não é flor que se enche no céu, uma safada. Tá bom. O fofoqueiro usa, e assim que o fofoqueiro age, ele chega e puxa a sua língua. Só que ele que trouxe a fofoca, mas você rendeu o assunto. A hora que ele sair de você, ele vai para outra pessoa e vai dizer assim: nossa, não sabe o que a Patrícia me contou ali agora? Até que a bomba estoura. E quem é que vai para a cruz? Não é o fofoqueiro não, é o bobo que rendeu. Então cuidado antes de você fazer comentários. A pessoa só vai pegar o que você falou, vai deturpar e usar contra você. Cuidado com postagens que você faz, conforme o local que você está, com quem você está. Tem coisa que não interessa a ninguém, é só a você. Daí as pessoas vão colecionando isso para quê? Para criar esperar um momento oportuno para usar aquilo contra você. Vou abrir só um parênteses, que eu não sou muito de falar de política não, mas eu vou só dar uma dica para vocês prestarem atenção. Olha os debates, quando o negócio começar a chegar perto, como que o povo de baixo nível, ao invés de ficar apresentando projeto de governo, eles vão ficar desenterrando defunto. Porque quando você era mais novo, você fez isso. Por quê? Porque lá atrás a pessoa fez algo, as pessoas vão lá buscar, e a pessoa criou oportunidade para agora ser metralhada.
Não interessa, isso é para a cabeça do povo, né? Não interessa nada se o cara quer ser presidente, se a mulher quer ser, se divorciou, se teve 4 namorados, se já usou. Mas as pessoas vão lá para buscar isso porque as pessoas gostam disso. São as oportunidades de metralhar as pessoas. Se fazem com eles, fazem também conosco. Então Herodíades falou, não, deixa, a oportunidade chega. E chegou, aniversário de Herodes. Ela falou assim, é hoje. Ela chamou e falou, vem cá, coloca do lado do trono de Herodes um tonel de vinho. E do que ele gosta. E não deixa a taça dele ficar vazia. Ele bebeu, você põe mais. Ele bebeu, você põe mais. Faça isso. A senhora quer o que com isso? Não te interessa, meu filho. Sua obrigação é me obedecer. Vai lá e sirva o rei com o melhor vinho. E assim foi. Ele estava muito animado, ela do lado, toda bonita, né? Olhando para ele. Você está bem, amor? Tô. Está gostando do vinho? Tô. Põe mais. Delícia, põe mais. Meu filho, depois da 7ª taça, Herodes estava chamando o urubu de meu louro. O cara estava já em outra. Herodíades viu, falou, já está preparado. O terreno está preparado. Uma mulherzinha complicada, não é? Ela veio e falou assim, minha filha, vem cá. Põe essas suas coxas de fora. Dá uma rebolada legal. Você tem muita sensualidade. Chega ali perto de Herodes, faz uma dança para ele. Fica passando a mão assim, nos montes, não é? Põe a perninha para fora fazendo assim para ele. Você vê aquelas danças, não é assim que eles fazem? Fica assim, que dá aquela balançada legal para Herodes, ele vai ficar louco. E o meu plano vai acontecer. Gente, olha a mulher louca. A mulher podia ter pego qualquer prostituta da Galileia. Não, ela pegou a filha. Quando a mulher, ela pôs o negócio na cabeça, ninguém tira. A pessoa vingativa, você não imagina o que ela é capaz de fazer para destruir você. A pessoa que tem ódio no coração, ela faz o que o diabo duvida para destruir você. E Herodias estava com ódio. Ela falou, eu faço o que for, eu ponho até a minha filha para ser uma puta aqui. Não tem problema, eu quero o que eu quero. Olha para você, a mãe expondo a filha. E a filha foi, dançou sensualmente, igual uma prostituta, porque havia as dançarinas do palácio, eram muito respeitadas. Mas quando tinha uma festa mais caliente, eles chamavam aquelas prostitutas ali daquela região da Galileia. Então, e no meio das meretrizes estava a filha de Herodíades, e que rebolou mais que todas. E a piriguete gostou, viu? Vai descendo, senta no colo do papai, essa coisa toda. Herodes falou assim, meu Deus, quem que é essa? Quem que é essa gostosa? Quem que é essa? Aí Herodíades falou assim, não sei, majestade, não sei. Chame ela aqui, chama no papai. Aí ela chegou, ele ficou impressionado, falou, olha, a mãe, olha como que só tem gente louco nisso aqui. Herodes é louco de pegar a mulher do irmão. A mulher do irmão é louca de largar o irmão para dormir com o outro. A mulher é louca para matar João Batista. João Batista é louco de gritar com a mulher que ela está despravada, que ele não tinha medo, falou mesmo. A mulher é louca de pôr a filha para dançar. E a filha é mais louca, ela não sabia o que pedir. Herodes falou com ela, olha, você está demais, se você mata o papai. Pede o que você quiser que eu vou te dar. Até a metade do meu reino. Olha, meu filho, esse homem é louco. Mas o homem é maluco. Como que um rei oferece a metade do reino para uma dançarina? Quer dizer, o cara estava, ele não sabia nem o que estava falando. Vê se você vai oferecer, aí eu te dou a metade da minha empresa, eu te dou a metade da minha casa, eu te dou a metade do meu salário. Mas você dá uns tapas nessa mulher. Ele não, ofereceu a metade. A mulher, ela vai e sai. A mãe vai num canto e fala assim, mãe, é a oportunidade da minha vida, mãe. Eu posso ser rica. Não, nada de riqueza não. Eu posso pedir uma casa grande. Não, nada de casa não. Eu posso ter muitos empregados. Não é isso não. O que eu vou pedir então, mãe? Peça a cabeça de João numa bandeja. A menina, você está brincando? Eu vou perder a minha oportunidade? Olha aí, eu vou perder a minha oportunidade? Ela podia mudar a vida dela ali. Herodes, eu quero uma boa casa, eu quero uma boa quantia financeira, eu quero aprender a falar na língua da época, o grego, o hebraico, fluentemente, para que eu seja alguém da sociedade e tenha um bom marido. Ela podia mudar a vida dela, ela teve oportunidade de mudar a vida dela. Herodíades usou a oportunidade para quê? Para fazer o mal. Não peça a cabeça. A menina deve ter perguntado, mãe, só me responde uma coisa? Respondo. O que você vai fazer com essa cabeça? Não interessa, pede a cabeça. É utilidade nenhuma, eu quero a cabeça. E ela pede a cabeça. Aqui eu quero dar um elogio a Herodes, pelo menos um. Herodes tem uma vantagem. Ele honra a palavra. Hoje em dia as pessoas não honram a palavra mais. A pessoa sabe que não vai, e ela fala com você, não, pode ficar tranquilo, eu vou. Ela sabe que não vai. Não, amanhã eu vou na sua casa arrumar isso aí, pode me esperar, amanhã eu vou. Ela sabe que não vai. Não, eu vou te arrumar isso aí, pode ficar tranquilo, semana que vem eu faço. A pessoa sabe que não vai fazer, só que ela diz que vai. Aí a palavra não tem valor, aí arrumaram o documento para assinar.
A pessoa assina. Não fui eu que assinei não. Essa letra não é minha. Aí criaram autenticação. E tem gente que fala assim, eu vou abrir um processo. Alguém autenticou uma assinatura falsa, não sou eu também não. Se hoje a pessoa não tem palavra mais, não é? Não fui eu que realizei o casamento não. Mas entre os padres a gente conta os casos meio escabrosos. Teve um padre comentando que ele realizou um casamento há uns 3 anos atrás. Na hora do casamento, o noivo, olhando para a noiva, com uma lagriminha assim, disse: eu te prometo ser fiel. E quem estava tirando o retrato do casamento era a amante do noivo. É dose, não é não? Não vamos julgar o rapaz. Olha o sofrimento da moça quando descobriu. E ele falou para ela: eu te amo, beijou a aliança, eu te prometo ser fiel. A palavra não tem valor para muita gente. Falou como não falou nada. Naquela época de Jesus não. A palavra é a sua honra. Você não volta a palavra atrás. A palavra dada é a palavra cumprida. Por isso que quando termina a primeira leitura, palavra do Senhor. Termina a segunda leitura nas missas do final de semana, palavra do Senhor. O padre termina de ler o evangelho, palavra da salvação. Se para nós a palavra perdeu o valor, para Deus não perdeu. Deus honra a sua palavra. Então o rei não podia voltar atrás. Ele deu a palavra, pede a cabeça de João, entrega a cabeça para a filha entrega a cabeça para a mãe. A pergunta é: por que ela calou João? Ela ficou certa? Porque aquele que falava que ela estava no pecado foi morto, o pecado não existe mais. Quer dizer, ela, ao invés de procurar uma mudança de vida, ela calou aquela voz que a chamava a ser a melhor mulher que ela poderia ser. Na nossa vida, nós temos também pessoas que parecem com Herodíades. Se você não as agrada, se você não faz exatamente o que elas querem, elas vão procurar destruir você. Se você não fala o que elas querem ouvir, elas vão procurar destruir você. Se você aponta algo que elas podem ser melhor, elas vão procurar destruir você. Mas no meio dessa galera, existem os outros, que por causa da sua palavra, vão procurar ser uma pessoa melhor. Então, meus caros, o que nós podemos aprender com João Batista? A verdade, ela está acima dos próprios fatos. O importante não é o que se fala, o importante é como se fala. Falar não tem problema, mas recheia sua boca de mel. Uma gota de mel atrai mais que um barril de fel. Então não tem problema você exortar, corrigir, mostrar à pessoa novas possibilidades, mas banha a sua boca com mel. Tem um caso que fala que um rei, não é Herodes não, mas esse aí era colérico, chamou um sábio e falou com o sábio assim: sábio, o meu reino está entrando numa guerra. Olhe para o futuro e diga-me, o que você está vendo? O sábio fez assim, ó. Tragédia. O senhor não morrerá, mas todos os teus filhos serão mortos a fio de espada. O rei: você está louco, você não tem moral para chegar na minha frente e falar que os meus filhos serão mortos, eles são treinados. Prenda esse homem, pão e água, para ele aprender a desafiar a soberania do meu exército. Chama outro sábio. Veio outro sábio, só que o outro era sábio mesmo. Você escutou o que o outro falou, não escutou? Sim, majestade. Olhe para o futuro e diga-me, o que tu vês? Majestade, tu és mais abençoado do que toda a tua família. Tua coroa brilhará, teu trono reluzirá. E eu quero lhe dar agora uma palavra de bênção: viverás mais do que todos os teus filhos. Agora sim, agora papai gostou. Dê para ele o peso em ouro. Alguém falou: mas que não entendi esse rei? Você falou exatamente o que o primeiro disse: os filhos vão morrer. O importante não é o que se diz, o importante é como que se diz. Nós precisamos aprender um pouco com este rei, ou melhor, com esse sábio, a falar a verdade, mas a banhar a verdade com mel. Se você fala com a pessoa e ela nota que você a ama, você pode corrigi-la, ela vai sair mais seu amigo ainda, ela vai sair te respeitando, você vai ter honra para ela, e toda vez que ela precisar de um conselho, ela vai procurar você. Eu estou pensando em fazer isso, o que você acha? Por quê? Porque você não é Maria vai com as outras, você não é folha de bananeira, você tem uma palavra, você tem uma opinião, você tem visão, você é preparado para isso. Só que você é caridoso, você é misericordioso, você não fala para ferir, você fala para ajudar. E a primeira leitura, e com ela nós finalizamos: como é que eu tenho no mundo de hoje a coragem de João para dizer a verdade às pessoas? A verdade de Deus, a verdade da palavra, a verdade da vida em si. As pessoas não querem aceitar, mas a própria natureza e a vida humana, ela tem verdades imutáveis. Ninguém pode mudá-las. São verdades postas pelo Criador no ato da criação. A primeira leitura vai dizer o seguinte:
é Jeremias. Jeremias vai dizer assim: a palavra do Senhor foi a mim dirigida. Repita assim: Jeremias sou eu, e essa palavra é para mim. Eu não sei você, mas eu quero essa palavra para mim. Hoje, quando eu li de manhã, preparando lá para a missa da manhã, eu falei: opa, isso aqui eu quero. E a palavra acontece quando você acredita. Tudo é possível aquele que tem fé. Então você vai, quem quiser, é um versículo só, fácil. Jeremias 1:18. Fácil guardar. Qual que é o livro? Jeremias. Qual é o capítulo? Não tem como errar, é o primeiro. Qual é o versículo? É só você guardar a hora do Ângelus, a hora que São Gabriel apareceu para Maria, 18 horas. Aí você vai guardar 18. O profeta, o capítulo. Por que eu estou repetindo isso? Eu tenho certeza que você vai querer esse versículo na sua carteira, na porta do seu quarto ou na tela do celular, porque quem é que não quer isso aqui na vida? Eu quero. Olha o que Deus diz para Jeremias, e hoje Ele diz para cada um de nós: hoje eu te transformarei numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze, contra todo mundo. Eles farão guerra contra ti, mas eles não vão vencer, porque eu estou contigo e sou eu quem te defenderei. Quem não quer essa palavra? Você tem um concurso, você tem um problema para resolver, você está doente, você está com medo, você está com depressão. Antes de sair de casa de manhã, ou antes de dormir hoje à noite, o Senhor vai me transformar numa cidade fortificada. Eu sou uma pessoa forte, uma coluna de ferro, um muro de bronze, contra todo mundo. Eles podem até fazer guerra contra mim, mas não vão vencer. O Senhor está comigo, Ele me defenderá. Ele me defenderá. É um mantra, né? O Senhor me transformará numa cidade forte, uma coluna de bronze, um muro, Ele me defenderá, Ele está comigo. Vai rezando isso, coloca na sua carteira. Não é um poema, não é um texto bonitinho, é palavra do Senhor. E acredite nessa palavra. O rei deu a palavra e não voltou atrás. Deus deu a sua palavra e não voltou atrás. Tanto que está escrito aqui: eu farei de você hoje. Não, eu farei de você há 2000 anos atrás. Não, a palavra de Deus, ela é para hoje. E se você se sente uma pessoa fraca, uma pessoa que está perdendo mais do que está ganhando. Conversei com uma senhora, fiquei muito triste. Ela falou comigo assim: tadinha, ela tem razão, não precisa ficar pensando assim, ela pode ter uma outra visão. Ela falou: padre, eu não estou gostando de viver. Eu falei: por quê? O que está acontecendo? Quanto mais eu vivo, mais gente que eu amo eu perco. Eu já perdi a conta de quantas pessoas que eu amo eu já sepultei. Eu acho que está na hora deles me sepultarem também. Ela está sofrendo, ela está perdendo as amigas dela, está perdendo as irmãs dela, e ela vai conversar com os netos. O papo dos netos não é o papo dela mais. E ela falou assim: eu não sei com quem conversar, padre. Eu vou conversar com as pessoas que têm idade menor, eles não sabem nada que eu estou falando. Quando eles vão me falar coisa, eu falo: meu Deus, estão falando o quê? Não estou entendendo nada. Que mundo que nós estamos. Aí vai falar: não, você tem que ter Instagram, tem que ter Face. Eu falo: não sei nada disso. Essa palavra pode ser para ela, para todos nós. É o Senhor quem nos faz. Por mais que nós percamos pessoas, ou que pessoas entrem na nossa vida, sem a força do alto, nós não seremos pessoas felizes de verdade. Na adoração do Santíssimo, eu quero voltar com esse texto. O Herodes já foi bem profetizado, né? Para a gente trabalhar mais aquilo que Deus tem para nós. Mas aqui fica a última lição para todos nós. Isso eu não posso ajudar você mais, que eu já estou ajudando aqui. Preste muita atenção para quem você abre a porta do seu coração. Cuidado para quem você está levando para dentro da sua casa. Cuidado para quem você está abrindo o livro da sua vida. Não é que você tem que desconfiar das pessoas, é porque as pessoas hoje, não todas, mas grande parte da sociedade sente muito solidão. E as pessoas são muito carentes. E a pessoa carente, meu filho, um sorriso, um beijo no rosto, uma pegada na mão, ai, é o que neném quer. A pessoa carente é assim. Então nós temos que sarar a nossa carência em Deus, encher o nosso coração de Deus, para que quando pessoas maravilhosas vierem para a nossa vida, não é para elas me darem, porque eu não sou mendigo de amor, é para que nós partilhemos a felicidade que já temos. Amor se transforma numa paixão doentia e se mata por isso, porque você tem que me dar tudo que eu não tenho, e ai de você se não me dá, eu vou te matar, e se eu não te matar eu me mato. Amor não é isso, isso é mendigância. Amor é: eu não preciso de você para nada na minha vida, mas se você está na minha vida, simplesmente porque eu te amo e eu escolhi necessitar de você. Eu não preciso de você, eu quero você. Diferente, não é não? Um amor necessidade pode ser, não, pode nem ser amor, mas uma necessidade que se transforma em amor na vontade livre, este vale a pena. Cuidado,
Se Herodes escolhesse melhor, o seu grande amigo João Batista estaria vivo, talvez até solto, mas ele se envolveu com alguém que o tornou pior, alguém que despertou nele o pior. Vamos fechar os nossos olhos um instante? Traga à sua memória 5 pessoas que despertam o seu melhor. 5 pessoas que fizeram de você uma pessoa melhor. Quem entrou na sua vida e que te melhorou como pessoa? Quem se preocupa verdadeiramente com você? Quem na sua vida faz o papel de João Batista, mostrando o caminho errado, mostrando pontos que você pode ser uma pessoa melhor, não concordando com tudo que você diz e faz? Quais são as pessoas que você quer na sua vida até o final da sua caminhada? Seus melhores amigos? Suas melhores amigas? Seus grandes amores? Pessoas que fazem a diferença na sua vida e você sabe, estas pessoas me amam verdadeiramente. E para estas, eu tenho que gastar o meu tempo, porque elas não querem nada de mim, elas querem a mim. Elas não estão comigo e nem estão com você por aquilo que você pode oferecer, mas elas estão na sua vida por você, gratuitamente. Senhor, quantas e quantas vezes nós erramos como Herodes, permitindo que pessoas oportunistas, mentirosas, falsas, entrassem na nossa vida. Eu vos peço, Senhor, toque agora tantas e tantas pessoas aqui que têm o coração ferido por uma traição. E a traição dói. Jesus foi traído por Judas. E você? E eu? Quem já nos traiu? Pessoas foram traídas no emprego. Pessoas foram traídas na amizade. Pessoas foram traídas no namoro. Outras no casamento. Você foi traído por uma oferta falsa, uma promessa irreal, um sorriso dissimulado, um abraço hipócrita. Senhor, quantas e quantas pessoas aqui esta noite estão cansadas de solidão. Mesmo no meio de uma multidão, você se sente sozinho. Você não confia em tantas pessoas. E talvez você nem tenha um melhor amigo, uma melhor amiga. Senhor, que nós não troquemos as pessoas que nos amam verdadeiramente por aventuras, por onda, por colegas, mas que nós conservemos no nosso coração as pessoas que já nos provaram que nos amam verdadeiramente. Afasta da minha vida, Senhor, toda Herodíades, toda pessoa que deseja vingança, pessoa pessimista, pessoa falsa, mentirosa. E que nós, Senhor, nunca sejamos Herodíades na vida de alguém, induzindo a pessoa a fazer o mal, induzindo a pessoa a pagar com a mesma moeda, induzindo a pessoa a ser uma pessoa má. Quantos dizem: se a pessoa te traiu, trai também.
Se a pessoa mentiu para você, minta também. Se a pessoa roubou de você, rouba, não tem problema não. Ladrão que rouba de ladrão tem perdão. Assim as pessoas dizem. Mas você não é uma pessoa assim, e você não quer ser uma pessoa assim. Nós somos da estirpe de João Batista. Nós somos seguidores de Jesus, e Ele é a verdade, Ele é o caminho e Ele é a vida. Senhor, faça de cada um de nós aqui esta noite, e de maneira especial as pessoas com depressão, as pessoas que sentem solidão, maus pensamentos, pensamento de suicídio, jovens inquietos, pensativos, despreparados, fracos, idosos abandonados, crianças perdidas, sobre todos nós, que se cumpra a tua profecia. Eu te transformarei hoje numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze contra todo mundo. Eles farão guerra contra ti, mas não prevalecerão, porque eu estou contigo para defender-te. A palavra de Deus para a sua vida. E eu te pergunto, quem está fazendo guerra contra você? Quem fica falando mal de você? Quem fica querendo destruir o seu trabalho, manchar o seu nome, destruir a sua moral? Quem fica querendo roubar aquilo que você já conquistou? Quem tem inveja de você? Tome posse desta palavra. Estas pessoas farão guerra contra mim, mas não prevalecerão, porque Deus está comigo para me defender. Repita baixinho se você quiser. Estas pessoas farão guerra contra mim, mas não vão prevalecer, porque Deus está comigo e Ele vai me defender. Hoje, o Senhor me transforma numa cidade fortificada, numa coluna de ferro, num muro de bronze contra todo mundo. Afasta de nós, Senhor, todo pensamento pequeno, todo medo, toda angústia. Afasta do nosso coração, Senhor, todo ódio, todo sentimento de vingança, de dar o troco, de fazer com que o outro sofra, porque ele me fez sofrer, ele merece isso. E o Senhor está pedindo perdão, para que Deus esteja contigo, para que Ele possa te fortalecer, para que Ele possa te defender. Você não pode ter ódio no coração. Você não pode ter vingança no seu coração. Você não pode querer pagar com a mesma moeda. Que percamos a nossa cabeça, mas que não abramos mão da verdade. Jesus é a verdade, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não esqueça quem você é. Não esqueça quem você vai sair daqui. Quando você se sentir uma pessoa fraca, indecisa, triste, sozinha, lembre-se de quem é você. Você é uma cidade fortificada, você é uma coluna de ferro, você é um muro de bronze, porque Deus assim te faz esta noite. Não perca a fé, nunca perca a esperança, jamais abandone o amor. Oportunidades irão bater na sua porta, se prepare. Oportunidades que mudarão a sua vida para sempre, receba-as. E as oportunidades em que você poderá fazer mal a alguém, que você poderá falar mal de alguém, que você poderá denegrir alguém, que isso nunca encontre força dentro do seu coração. Que você seja a melhor pessoa que você pode ser, que você possa contar a melhor versão da sua história, porque por Jesus vale a pena até perder a cabeça, como João Batista,
que nós não podemos é trocar a verdade de Deus pela mentira do mundo. Por intercessão de São João Batista, nós cresçamos na fé, na esperança e no amor por Cristo nosso Senhor. Nós tomamos posse desta palavra e desta pregação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para começarmos bem, olhe para quem está do seu lado, se você conhece melhor ainda, e pergunte assim: o que você está fazendo da sua vida? Parece uma pergunta inocente e boba, mas se fosse uma redação do Enem, agora, você recebe uma folha em branco, o título da redação é: o que eu estou fazendo da minha vida? Depois da redação pronta, qual nota você se daria? Qual é a história que você está escrevendo? Fiz uma pergunta dessa numa das minhas palestras, um cara respondeu uma pergunta profunda dessa, de maneira muito superficial. Ele respondeu assim: a minha vida é trabalhar para pagar conta. Eu falei: meu filho, a sua vida é muito curta para ser pequena. Não faça da sua existência uma existência miserável, uma existência que seja esquecida. Não faça da sua vida um apêndice. Quem não assistiu e gosta de filme épico, assista. Eu gosto muito, por isso que eu assisti. Troia. O filme de Troia, todo mundo conhece com certeza a história de Troia, pelo menos o cavalo de Troia, né? A gente pelo menos tem uma noção do que seja, mas eu quero aqui começar com o diálogo da mãe de Aquiles com ele. Aquiles, Brad Pitt, né? E ele estava naquele pensamento se ele ia ou não a Troia lutar. A mãe dele o chama e fala com ele assim, profunda a mãe dele: filho, se você fizer o que a sua mãe quer, você vai ficar comigo. Você não irá a Troia. Você vai arrumar uma bela mulher. Você vai se casar com ela. Você vai ter filhos com ela. Mas aí você vai morrer. Os seus filhos vão se lembrar de ti. Os teus netos se lembrarão. Os bisnetos, se alguém contar. Depois disso, você será esquecido. As pessoas não vão lembrar mais de você. Mas, se você for a Troia, você vai vencer a guerra. E o seu nome será cantado em canções. Enquanto o mundo existir, eles falarão de Aquiles e de Troia. Só que você não vai voltar. Você vai morrer. Porque a tua glória é irmã da tua morte. E quem viu o filme, ele vai a Troia, vence a guerra, mas no final ele recebe uma flechada no calcanhar. Por isso o calcanhar de Aquiles era o ponto fraco, não é? Ele era protegido pelos deuses, mas no calcanhar não. E ali ele padece. A pergunta é: o que levou Aquiles a ir, sabendo que poderia morrer, e não ficar e ter uma vida normal? Porque ele escolheu ter uma vida extraordinária. Todos nós nascemos, pelo menos eu acredito nisso, para termos uma vida extraordinária. Mas a vida extraordinária não é pela ótica de Hollywood, é pela ótica de Deus. E como é que eu tenho uma vida extraordinária? Equilibrando a minha existência. Equilibrando o que eu sou, o que eu faço, o que eu quero, a minha saúde, o meu trabalho, o meu descanso, os meus hobbies, a minha ajuda social, o meu casamento, minha presença na família, a minha parte intelectual, a minha parte afetiva, a minha parte emocional, a minha parte racional. Tudo isso forma a sua vida. Nós somos seres sistêmicos. Tudo está ligado a tudo. Tanto é que quando a pessoa está doente, ela não trabalha bem. Quando a pessoa está brigada no casamento, ela não consegue praticar esporte direito. Quando ela não tem saúde, ela não consegue se alimentar direito. Tudo influi tudo. O segredo de uma vida extraordinária se chama equilíbrio. Qual é o segredo? Então, para você saber se você é uma pessoa muito feliz ou pouco feliz,
E para você saber o que você está fazendo da sua vida, veja o quanto equilibrada é a sua vida. E para ficar mais fácil, para não falar tantos itens, eu resumo em 3 itens apenas: a mente, o espírito e o corpo. Claro, eu poderia dividir em 12 ou em 21, não é? Mas 3 para guardar é mais fácil. O corpo, como que eu cuido do meu corpo? Como que você tem cuidado do seu corpo? Segundo, a mente, o raciocínio, psique. Você tem alimentado a sua mente com o quê? Você frequenta que tipo de lugar? Você convive que tipo de pessoas? Você assiste que tipo de programa? Você lê que tipo de leitura? Isso está formando a sua mente. Terceiro, o espírito. Como anda a sua fé? Como anda a sua ligação a Deus? Este é o mínimo do que nós chamamos de homem tridimensional. As 3 dimensões humanas: sarx, do grego, que é a matéria; nefesh, que é a mente, e o ânima, né? E o ruá, que é o espírito. Quando você equilibra essas 3 dimensões, você alcança a tão sonhada felicidade. Uma pessoa feliz, ela tem o corpo legal, ela está com saúde, ela se movimenta, ela tem a mente clara, ela sabe raciocinar, ela é inteligente. Inteligência não é dom, inteligência você exercita, cachola, vem do latim interlegere, é ler por dentro, ler além, enxergar além, não é? E o espírito, a dimensão de Deus, frequentando uma religião, praticando bem, orando todos os dias, aí a pessoa vai construindo a felicidade. E por que hoje, meus caros, há tanto remédio para depressão? Consultórios psiquiátricos cheios, lugares que internam as pessoas para fazer reabilitação mental com fila de espera. As pessoas matam por nada. O namorado acaba o namoro com a namorada, ele pula de um prédio. O marido recebe um não da mulher, mata a mulher com o filho no berço. Alguém perde o trabalho, não quer mais viver. O que está acontecendo com a humanidade que está doente? O ser humano está doente e ninguém está vendo isso. Não é normal, não é normal uma pessoa desequilibrada no trânsito, porque recebe uma buzina, mata o cara de trás. Porque teve uma fechada de moto, ele vai atrás e atropela a pessoa. E na cabeça de muitos, isso é muito normal. É um sintoma que você não está normal. É um sintoma que a sua mente está doente. O ser humano está doente. E quanto é que o ser humano fica doente? Quando se perde o equilíbrio. Tudo é bom se se tem equilíbrio. O equilíbrio mantém o ser humano saudável. Não tem nada melhor do que água. A água é fantástico. Olha, quando você está com sede, usei eu posso tomar refrigerante, suco, Gatorade, pode tomar o que for. O que mata a sede é água quente, ninguém gosta. Mas aquela água gelada que dói a garganta, ninguém aguenta também. O gostoso daquela água fria, aquela água gostosa, não é? Ou seja, uma água equilibrada. Uma água equilibrada. A água é muito bom, mas tem muita gente que morre afogado. Por quê? A água em excesso não é bom. Quem gosta de rio? Eu gosto de rio. Quem gosta de pescar? Adora rio. Cidades, as maiores cidades, elas são fundadas perto de rio. Olha, quantas cidades nós conhecemos que passa um rio nela? Porque o rio é vida, é água. O rio é bom porque ele tem limite. O rio é bom porque ele anda dentro do limite dele. Olha que o rio não quer seguir, eu não quero seguir meu limite. Eu quero fazer o que eu quero. O limite eu não quero, eu quero sair do meu limite. Quando ele sai do limite dele e entra na sua casa, ele chama rio? Ele chama como? Todo mundo gosta de rio, mas ninguém gosta de... Assim como o rio, o ser humano tem que pôr na cabeça dele que nós temos um limite a seguir. É a sociedade muitas vezes podre, que fica pregando que faça o que você quiser, o importante é ser feliz. Estas pessoas que estão nessa, são as pessoas mais infelizes, que estão morrendo sozinhas, desequilibradas, têm tudo para ser feliz e não são, não conseguem um relacionamento duradouro. Há alguma coisa acontecendo. O ser humano perdeu o equilíbrio. O ser humano perdeu o meio. Virtus in medio. A virtude está no meio. A virtude está no equilíbrio. E para ajudar a gente a refletir, para não ficar uma pregação assim muito pesada, eu contextualizei tudo isso numa das fábulas mais conhecidas de Esopo, que é a cigarra e a formiga. Eu escutei, eu estava no jardim ainda, né? Mas agora eu fiz um aprofundamento no contexto social que estamos vivendo, para ajudar você.
Eu trabalho muito com metáfora, com analogia, porque a metáfora tem uma força que muitos desconhecem. Você não esquece uma metáfora. Você pode esquecer uma aula, você pode esquecer um livro que leu, mas uma metáfora, ela ouvida, ela está gravada. E você que está aqui, você que nos acompanha pela TV Evangelizar, você que está conosco pelo YouTube, ouvindo este CD, vendo este DVD, nenhum de nós vai esquecer mais quando você escutar a formiga e a cigarra, porque a nossa mente, ela grava como uma marca indelével as metáforas que escutamos, porque a nossa vida, para a nossa mente, é também uma metáfora, é também uma história. A minha história, a sua história. E quando é que uma pessoa é feliz? Quando ela olha para trás, ela olha para a sua história e ela honra, respeita e aceita a história. Você pode não gostar da sua história, mas você precisa aceitá-la, para você não sofrer com ela e escrever uma história nova daqui para frente. O que está feito, feito está. O passado é imutável, é a minha história. Quem é o Christian? A minha história. Eu sou a minha história. Tudo que eu vivi no útero da minha mãe até hoje, vocês estão vendo sintetizado nesse que vos fala. E se você olhar a quem está do seu lado, quem está na frente, quem está atrás, nós somos o quê? A nossa história. Então a história tem força, a metáfora tem força, a analogia tem força. Esopo vai contar o seguinte, todos conhecem a história, eu vou contar só para clarear a mente. Havia uma cigarra muito feliz, com uma violinha debaixo do braço, cantando o dia inteiro. A vida dela era cantar, era descansar, era divertir. Ela era sonhadora, ela pensava num futuro maravilhoso, ela não tinha problema, ela tinha solução. Onde as pessoas viam um problema, ela via oportunidade. Era simpaticíssima, alegre, comunicativa, fazia amizade, mas não era muito afoita ao trabalho, entendeu? O negócio dela era a violinha. Um dia essa cigarra viu uma formiga, carregava uma folha grande, e a formiga com dificuldade caía para um lado, caía para o outro. A formiga era mais séria, a formiga tinha mais foco, ela gostava de trabalho e ela pensava no futuro. E a cigarra disse assim: oh, o que você está fazendo? Que vida infeliz é essa? Larga essa folha e vem aqui cantar comigo. A formiga disse: louca és tu? Pois tu estás cantando porque é verão, o inverno vai chegar e você não está preparando nenhuma provisão. A cigarra disse: que provisão? Você está carregando uma folha? Toda vez que eu tenho fome, é só largar minha violinha e comer uma folha. Folha é o que não falta. E a formiga dizia: pois um dia há de faltar e você vai chorar. E a cigarra dizia: você é muito pré-ocupada, eu sou ocupada. E assim, dia depois dia, a cigarra cantando com a violinha e a formiga folhinha carregando. O tempo passou, as folhas caíram e um vento frio começou. A cigarra pensou: não é que a formiga sabia das coisas? O inverno está chegando. Quando a cigarra tentou procurar folha, já não haviam mais. O vento levou e começou a nevar. A cigarra tentou se esquentar em todos os lugares e não conseguia. E ela, já nas suas últimas forças, desistindo já da vida, passou perto de um grande formigueiro, cheio de janelinhas, todas iluminadas. Ela olhou na janelinha e viu uma grande fogueira. As formigas tinham comida à vontade. Ela não pensou duas vezes, chegou na porta e bateu, e alguém abriu. Certo? Esta é a parábola de Esopo. Eu consegui, nas minhas pesquisas, eu inventei também, criar 5 finais, que não é um final só. Qual será o final da nossa história? Nós não sabemos, podem ser vários. O primeiro final é que as formigas tinham inveja da cigarra. E quando a cigarra chegou lá, as formigas acolheram. E a cigarra notou que todas queriam formar uma banda. Ele falou: eu toco a violinha e cada um aprende um instrumento. E o inverno foi uma festa, cada um aprendeu um instrumento. Quando chegou o outro verão, tinha a banda de música. A cigarra e suas colegas tocaram o verão inteiro. E formiga nenhuma trabalhou, porque elas aprenderam a ser cigarras. O problema é que o verão passou, veio o outro outono e chegou o
e o final foi trágico. Tanto a cigarra como as formigas morreram congeladas. Esse é o final mais trágico da história, né? Morreu todo mundo. Segundo final, a cigarra estava tocando a violinha e a rainha da sua amiga chegou e falou assim: olha, você não muda de vida para você ver não. O verão vai passar, o outono chegará e no inverno você morrerá. A cigarra falou: opa, eu não quero morrer, eu quero viver. A cigarra larga a viola e começa a trabalhar. Trocou a viola por uma foice, cortava matinho e as formigas iam levando. Fez uma parceria. E a rainha das formigas ficou felicíssima, que ganhou uma operária que gostava de trabalhar. Esse é o segundo final. Terceiro final, a cigarra bate na porta, eles abrem, não queriam recebê-la, mas a gente fica com pena, né? Ela só tinha um cachecolzinho assim bem bonito, as formiguinhas deixam ela entrar. Deu uma sopinha para ela. A hora que ela está tomando a sopa, entra a rainha. E a rainha muito firme disse: aqui ninguém come sem trabalhar. Você não trabalhou, está comendo. Então depois que comer, você vai trabalhar. Você vai tocar para que nós possamos dançar. Aí depois que ela tomou a sopa, na vez que ela mais gostava, tocou a violinha e as formigas dançaram. Foi um inverno inesquecível, foi uma festa. Teve o quarto final. A cigarra, quando bate na porta, quem abre a porta já é a cigarra. E a cigarra disse: seja bem-vinda, porque você alegrava os nossos dias. E quando nós trabalhávamos, você cantava. E com a sua canção, nós ficamos tão distraídas que o dia passava e a gente nem via. Pode entrar, vem para a nossa mesa, vem partilhar conosco. E tem o quinto final, que é o final real. Os outros quatro eu inventei, né? O final real qual é? A cigarra chega na porta e bate. A formiga abre e fala: ah, é você? Olha aqui, querida. Enquanto nós trabalhávamos, você cantava. Dance agora, e fechou a porta. Esse é o final, né? Meus caros, o que eu quero passar para vocês de uma parábola interessante, porque essa parábola, claro, o final é esse. Ela levou a porta para cá fora. Você cantou, dance agora. Vai fazer um samba com a neve aí, ó. Quer dizer, a cigarra deve ter morrido congelada. Eu pesquisei, achei mais 2 finais e criei mais 2. Aqui nós temos pelo menos 5 versões. E se você for criativo, você consegue arrumar mais umas 5. Por quê? A história, ela é contada no momento que acontece. Ninguém escreve a história do futuro. Nós só conseguimos escrever a história do que já passou. O futuro não é história, o futuro é projeção, é sonho, é vontade. Então, como vai terminar a nossa história? O que você está fazendo para quando você chegar no finalzinho da sua história, você saber: alguém vai querer conhecer essa história, alguém vai querer ler essa história, alguém vai se inspirar nessa história. Ninguém nunca ouviu, quem aqui presta mais atenção na vida, você nunca escutou 2 vozes que falam dentro da sua cabeça? Uma querendo, a outra não querendo. Uma mandando vai, outra mandando fica. Uma falando: essa festa vai ser legal. A outra falando: você não vai prestar. Não sei se você já prestou atenção. Eu vou ensinar você hoje a prestar atenção. Porque nós temos na nossa cabeça 2 hemisférios. O lado direito e o lado esquerdo. É o self 1 e o self 2. Eu não vou falar sobre isso, só para entrar na cigarra e na formiga. É como se o lado esquerdo fosse a formiga e o lado direito é a cigarra. O lado esquerdo coordena o meu lado direito, o meu lado direito coordena o meu lado esquerdo. Na neurociência, quando se estuda a neuroplasticidade, e chegou um estudo profundo da PNL, conexões neurais, programação linguística através do neurônio, neurolinguística, chegou-se à conclusão que os nossos 2 hemisférios não são iguais. Um é racional, o outro é emocional. Um vê problema, o outro vê solução. Um enxerga o mundo preto e branco, o outro enxerga o mundo colorido. Um é alegre, o outro é mais fechado. Um é sonhador, o outro é mais realista. Qual lado é qual lado? O lado esquerdo simboliza a formiga. Ele é mais realista, ele é focado mais no trabalho, ele é sim, sim, não, não. Ele enxerga alguns problemas para você resolver os problemas. Ele é mais matemático,
ele é tudo muito certo, e é aquela vozinha que fala para você assim, ó, não vai prestar. Você não dá conta disso. Não vai dar certo. Quem nunca escutou essa vozinha no dia de tirar a carteira de motorista? Sai de casa todo alegre, todo cheio de esperança. Eu preciso dessa carteira, eu vou tirar a carteira. A hora que você entra no carro e liga o carro, aí talvez o examinador não é tão amigo assim, você fica nervoso e você fala, nossa, eu vou tirar essa carteira. Aí você escuta uma voz dentro da sua cabeça assim, ó, ixi, danou-se. Não, você está muito nervoso, não vai prestar isso aí. Aí você está indo muito bem. Aí você diz para você mesmo assim, nossa, tá legal. Esse é o lado direito, é a cigarra, tá legal. Aí a formiga fala assim, espera, você não fez a baliza ainda? Espera. A tragédia está anunciada. O rapaz vê uma moça muito bonita, a moça vê um rapaz que agrade, aí começa ali aquele flerte, troca de olhares, um vai chegando para ver se vai dar certo, aí vira a cigarra, vai com tudo. Vai, ela está muito na sua, cara. Ela está na sua. Aí vira a formiga. Não, mas você vai levar um fora. Mas você vai levar um fora. Eu nunca vi uma pessoa tão ridícula na minha vida. Ela não vai gostar de você. Aí fica aquela dúvida, eu vou ou eu não vou? Eu me declaro ou não declaro? Preste atenção que essas duas vozes estão o tempo inteiro conversando dentro da sua cabeça. Você vê uma pessoa que você nunca viu na vida. A cigarra fala assim, deve ser legal, pode ser seu amigo. Olha lá, a pessoa que tem sonho, vira a formiga. Tá com um cara que é enrolado. Metida. Quem nunca ouviu essas vozes? Eu ouvi muito, quando a gente fez um exercício, que foi um dia que eu estava muito cansado, um desses cursos que eu fiz, liberaram a gente para dormir às 4h15 da manhã. Tinha que estar na sala às 7 horas da manhã. Então aproveitei o tempo que eu tinha para chegar, tomar um banho rápido, deitar para levantar, para 7 horas voltar a estudar. Aí eu deitei, tomei banho, deitei e falei, nossa, dorme gente, dorme rápido. A hora que eu estou assim, no topor para dormir, me deu sede. Isso foi no hotel, lá em Belo Horizonte, eu fiquei com sede. Aí eu falei assim, nossa, estou com sede. Aí a cigarra dentro de mim falou comigo assim, ali, uma garrafa d'água ali, copo, não vai levar 1 minuto, 30 segundos, levanta, toma e deita. Aí eu fiz assim, com o olho só para a garrafa. E tinha mesmo uma garrafa. Quando eu pensei em levantar, a formiga falou assim, não, eu não acredito que você vai levantar para tomar água. Você está morto. Fica quieto que você dorme rapidinho, você toma essa água amanhã. Eu falei, é verdade, a cigarra. Ah, que vergonha. Ah não, Cristian, você não vai levar para tomar um copo d'água. Você vai dormir com sede por preguiça. Aí virou a formiga, preguiça não. Ele está estudando desde ontem de manhã, deixa ele descansar. Papo, falou, gente, deixa eu dormir, gente. Acabou que eu levantei e tomei a água. Não é brincadeira. Se você começar a prestar atenção, você verá que dentro da sua cabeça existe uma formiga e uma cigarra. A cigarra sonhadora, mostrando para você que a vida vai dar certo, para você arriscar mesmo, vai que é sua. E vai ter uma vozinha que vai te falar, não vai dar certo, você não dá conta, você não é uma pessoa bonita, você não é inteligente. Qual das duas vozes você tem escutado? A sua vida é a voz que você ouve. Não sei se você já viu o filme, eu já assisti. Eu não me lembro se é Pica-Pau ou se é Pluto, acho que era o Pluto do Mickey. Um episódio do Pluto, tinha no ombro dele um demoninho e um anjinho. Pica-Pau? E um ficava no ouvido, faz isso, o outro, não, perdoa, dá o troco, não. Aquele desenho muito simples, ele é estudado em aulas de pós-graduação e mestrado em psicologia. Porque aquilo está mostrando como que funciona a mente humana. Uma mente que te puxa para um lado, uma mente que te puxa para o outro. O eu formiga. Aí você vai pensar aí, se você está mais para formiga ou mais para cigarra. Eu formiga. A formiga, ela julga muito, critica sem saber, quer a perfeição, por melhor que seja o que você fez. Depois de pronto, a sua mente fala para você assim, da próxima vez faz melhor. Você nunca está satisfeito, você quer mais. Você não se sente uma pessoa livre, parece que alguma coisa está te prendendo. A sua consciência de auto-julga muito, você se julga muito. Eu não sou bom o bastante, eu não sou inteligente o bastante, eu não sou bonito o bastante, eu não sou competente o bastante, eu não sou pessoa bastante. E a formiga geralmente não se sente amada. Todo mundo está do seu lado, mas você se sente sozinho. E a cigarra?
A cigarra não tem medo de errar. A cigarra fala muito. A pessoa que fala muito, cigarra. A formiga cai, levanta e reclama. A cigarra cai, levanta e canta. Dá para você saber aí quem está do seu lado. Cair e levantar, todos nós. Uns levantam reclamando, uns levantam cantando. É a diferença da cigarra e da formiga. A cigarra entende que o erro faz parte do processo de aprendizado. A formiga não. A formiga tem ódio de errar e ela não gosta que as pessoas errem com ela. A cigarra é mais caridosa. A formiga, ela cobra mais. A formiga vê problema. A cigarra, solução. Aí você vai pensar nisso, você está mais para a formiga, você está mais para a cigarra. Pessoas formigas são organizadas, perfeccionistas e racionais. Isso é uma formiga. Pessoas cigarra são criativas, emotivas, intuitivas e sonhadoras. Você consegue mentir para uma cigarra, você nunca mentirá para uma formiga. Você consegue levar no lábio uma cigarra, mas você não consegue levar no lábio uma formiga. A cigarra olha para alguém e fala assim: vamos esperar uns meses para ver se essa pessoa merece minha confiança. A cigarra conhece alguém e fala assim: nossa, é meu melhor amigo. Tá vendo aí? Aí já tá, oh, meu Deus, sou mais cigarra, eu sou mais formiga. Qual que é o ideal, meus caros? Não é matar nem a formiga e nem exterminar a cigarra. É você saber que você não é formiga e que você não é cigarra. Todos nós somos formigas e cigarras ao mesmo tempo. Ora acertamos, ora erramos, ora somos muito emotivos, ora bem racionais, ora nós vamos com tudo sabendo que vai dar certo, ora temos medo e nem aparecemos com a certeza que vai dar errado. Como que o ser humano começa a ser feliz? Equilibrando a sua formiga e a sua cigarra. Coloque uma violinha na mão da sua formiga, você vai ser uma pessoa muito feliz. Você vai trabalhar, você vai ter foco, mas você não vai perder a alegria da vida. O problema é quando não existe equilíbrio. Eu vou pegar um marido para Cristo hoje. Mas poderia ser a esposa, poderia ser o filho, um amigo, o noivo, noiva, o padre. Vamos pegar um marido. O marido que toda mulher espera é o marido que seja uma formiga cantora. Ou seja, seja afoito ao trabalho, goste de crescer profissionalmente, mas que a ame, que a elogie, que brinque com os filhos e que saiba tirar férias. Esse é o marido ideal para a mulher. O problema é quando não existe equilíbrio interno. Ela acha que está casando com uma formiga cantora ou com uma cigarra trabalhadora. Aí ela descobre depois do casamento, eu estou pegando o marido, poderia ser qualquer pessoa, que ele era uma formiga. Aí o casamento só vai cair. Por quê? Como é o marido formiga? Ele é focado no trabalho. Ele está feliz trabalhando. O dia que é feriado, ela acorda e pergunta: hoje é feriado, o que eu vou fazer? Ele quer fazer. Ele fica no trabalho de 6 da manhã a 9 da noite. Chega em casa e fala: nossa, me dá uma angústia ficar sem fazer nada. A mulher diz: bem, você está tão distante. O marido formiga responde: não reclama não. Você tem televisão, você tem Netflix, você tem geladeira cheia, você tem carro do ano, é porque o papai aqui trabalha. Para o marido formiga, o importante é ter, é comprar. E ele trabalha para ter dinheiro. E quanto mais dinheiro tem, mais dinheiro quer. O papai formiga, os filhinhos falam: papai, vamos brincar, estou cansado. Você já tem jogos de uma vez jogar PlayStation. Você tem uns PlayStation desse ano, papai comprou para você. Ele acha que tudo de última geração está substituindo a presença dele. Marido formiga, pergunta para o marido formiga assim: qual foi as suas últimas férias? Ele vai falar assim: ixi, nem lembro de férias. O negócio dele é trabalhar, ele é focado no trabalho. A pergunta é: ser formiga é bom? A pergunta: ser só formiga é bom? Não. Não é bom nem para quem é formiga e nem para quem convive com uma.
Se você convive com uma formiga, é dose. Está ocupado para tudo. Vamos comer um sanduíche? Estou ocupado, trabalhando. Vamos tirar 3 dias em Furnas, não tenho tempo. Eu, na minha indústria, se eu sair, a minha indústria para. Vão viajar, gastar dinheiro? Eu não, eu quero ganhar dinheiro. Imagina casar com uma formiga, hein? E a formiga sempre pensa no futuro, ela quer só guardar para depois. Não, vamos gastar hoje não, depois aparece uma doença. Vamos comprar coisa muito cara não, vamos economizar. Vamos guardar a folhinha, vamos guardar as folhinhas. É só trabalhando para guardar a folhinha. E ninguém está vendo essa folha. Mas há um problema. Quando você descobre que o marido é uma cigarra. Ô bem, você não vai trabalhar não? Não, estou pegando uns bicos aí, tá bom. Eu trabalhar, não é muito comigo, né? Você vai de assinar carteira, ter horário. Não, tô pegando uns bicos aí. Pelo amor de Deus, amor. Eu vou acender, não tem luz, não. Eu fui julgar. Eu peguei o dia da luz e julguei. Ia ganhar 10 vezes mais. Cadê o dinheiro? Eu pedi. Aí não tem luz. O marido cigarra, ele gosta de descansar. O marido cigarra, segunda-feira ele tá, porque tem que trabalhar. Terça-feira ele tá... Na sexta-feira já está assim. Está feliz. Marido formiga, marido cigarra. A mulher também fica muito sozinha, porque ele joga bola de segunda a sexta. E para rever os amigos também sábado e domingo. Ele gosta de diversão. Aí a mulher trabalha o dia todo, chega em casa, e dá de chinelo, camiseta, jogando videogame, assistindo Netflix. E quem tem que pagar é a mulher. Você entendeu que não tem problema nenhum passear? Que não tem problema nenhum jogar videogame, não tem problema nenhum assistir série, não tem problema nenhum passear. O problema é quando a pessoa vive para isso. É dia e noite tocando viola. Notem que aqui está a solução, meus caros. Numa analogia muito bem construída por Esopo, está a solução para a sua vida. Equilibre dentro de você a sua formiga e a sua cigarra. O que é a formiga? É trabalho, é previsão, provisão, seriedade. O que é a cigarra? É alegria, é passeio, é férias, é descanso. Ela é light. Nós somos esses dois. É para trabalhar, trabalha bem. E sejam dos melhores naquilo que você faz. Para você subir naquilo que você faz. Para você ser respeitado pelo que você faz. E para você ganhar mais do que você está ganhando. Tem gente que não fala isso. Eu desejo isso, que você ganhe mais do que você ganha hoje. E se alguém falar assim, credo, esse padre fala de dinheiro. A gente não pode ter dinheiro. Aí você fala, professor, então me dê o seu para mim e seja feliz. Se você não gosta, me dê que eu gosto. E quem não gosta aí, manda, que eu vou utilizar muito bem feito. Pode até terminar o fregão, vou mais rápido, não é? Gente, vamos parar com esse nhenhenhê, com esse mimimi, que não convence ninguém. O dinheiro não pode ser o seu Deus. Mas sem ele, está complicada a situação. E por que o Brasil está passando pelo que está passando? Então tem que trabalhar. E tem que trabalhar para ganhar. E tomara que você ganhe mais. Você não pode roubar. Mas ganhar com trabalho, com inteligência, com honestidade, com perspicácia, subir na sua empresa. Eu te desejo isso. Que você tenha uma vida confortável, para poder até ajudar os mais necessitados. Mas não viva só para trabalhar. Senão você vai gastar o dinheiro todo com as doenças que vão bater na sua porta. Tenha tempo para deixar aparecer a cigarra que você é. Tirar umas férias. Ir para um sítio. Passear com um cachorro. Sair com a mulher para um resort. Pôr a sua mulher para levar um banho de leite de cabra e massagem. E o marido fala assim, cuida dela para mim. Tudo pagarei quando voltar. Deixa a sua mulher macia, bonita, para quem? Para você, para você. Leva os seus filhos para o hotel fazenda. Economize um ano todo para você ter pelo menos 5 dias de descanso. Hoje em dia tem tantos pacotes para a gente passear. E olha que, eu vou dizer isso aqui para ninguém me julgar pedra, porque eu sei que tem gente que vai lá. Eu estou pregando hoje mais para mim do que para vocês, porque eu sou uma formiga que eu vou te contar. Minha mãe fala, descansa, Cristian. Passeia, Cristian. Estuda menos, Cristian. Vai visitar seus colegas, Cristian. Vai descansar. Mas quando a gente gosta, a gente não trabalha, né? Esse é o meu problema. Eu não vejo quando eu estou trabalhando, porque eu faço o que eu gosto. Cheguei há pouco de Machado, aqui em Minas Gerais. Viajei 4 horas e 15 de carro. Cheguei, tomei um banho rápido, já estou aqui. Como se eu tivesse dormido o dia todo, que eu gosto. Ontem, uma pregação lá na praça, a praça arroiada.
fez 3 graus. Olha lá. Foi comigo ali, né? Quase peguei a pneumonia. 3 graus. E bonito. Como que o nosso coração fica feliz? Uma palestra de 2h30, quase 3 horas. O povo em 3 graus, não arreda o pé. Mas acho que tem hora que tem que pensar por assim, como que está a cigarra do Padre Christian? Onde que está o descanso? O ver um filme, o ir num shopping. Eu gosto, estou falando que eu gosto. Ver filme, ir no shopping, viajar. Praia é bom, comer camarão. Delícia, gente. Não. Se a gente não marca na nossa agenda o nosso ser cigarra, eu te dou a minha palavra, o ser formiga vai ocupar a sua vida toda. E a hora que você vê, você não está descansando mais, você não está sonhando mais, você não está sorrindo mais, você não tem amigo mais, você não está vivendo mais. Vamos conciliar os dois. Eu não sei se você sabe, a nosso dia, e com isso eu finalizo, eu já falei isso aqui uma vez, vou só lembrar, é dividido em 8 horas para formiga, 8 horas para cigarra e 8 horas para não ser nenhuma das duas. Sabia disso? 8 mais 8, mais 8, quantas horas tem o dia? 8 horas para trabalhar, formiga. 8 horas para cuidar das suas coisas, fazer uma caminhada, alimentar-se bem, tomar banho, cuidar de você, é a cigarra. E 8 horas para você descansar as duas. Olha como que tudo é perfeito. Quando você sabe se relacionar com essa tríade. O dormir, o ser cigarra e o ser formiga. Nenhum, nem o outro no lugar errado. Finalizando, só um cutucãozinho de leve, para ficar muito claro o que eu estou falando. Tem gente que na hora que tem que ser formiga, adora ser cigarra. Posso citar um exemplo entre 1000. Na hora de trabalhar, a pessoa está lá no computador assim, olhando para o chefe, está navegando no Facebook, está atualizando perfil, está fazendo consulta de produto de beleza ou emagrecimento. Não é hora disso, ali é formiga. Aí a pessoa chega em casa, aí aparece uma cigarra, é o lugar dela, é fazer ali a convivência. Ela não vai conviver com ninguém, porque como ela levou o trabalho para casa, aí em vez de conviver com as pessoas, ela vai fazer trabalho. Ou seja, na hora que é para ser formiga, está querendo cantar. Na hora que vai pegar a viola, está querendo trabalhar. Aí o ser humano nunca está aonde está e nunca está fazendo o que deveria fazer quando precisava fazer. Aí é as crises dos namoros. O namorado está lá, a namorada do lado e fala assim: amor, amor, oi, onde você está? Ele não está ali. Ele está em algum lugar, não está ali. A mãe está conversando com o menino está assim, filho, oi mãe, onde você estava, meu filho? Oi, o que eu acabei de falar? O quê? Isso está acontecendo com frequência. As pessoas não estão aonde elas estão. A nossa mente, ela fica, tem um filósofo que fala que a nossa mente é a louca da casa, né? É doida. Você está na família, ela está pensando no trabalho. Você está no trabalho, ela fica cobrando que você não brigou com o filho ontem. A hora que você chega com o filho, você não pode ficar com ele porque você vai jogar bola. Quando está jogando bola, você está triste quando estava com a esposa. Na hora de estar na esposa, seu chefe te chama, você tem que levar pasta. E a vida vai. Passam-se dias, passam-se semanas, meses, anos, e a vida acaba. Aí as pessoas pensam assim: nossa, eu não fui nem cigarra e nem formiga. Minha vida foi uma perda de tempo. Não faça da sua vida uma perda de tempo. Quem quiser ler depois, é uma leitura que eu acho que todo ser humano deveria fazer. Todo ser humano deveria fazer. Todo ser humano deveria fazer. Eu sei que deveria me tacar pedra, é pouco comentário ridículo aí, mas é um livro que todo mundo deveria ler. O Poder do Agora. E leu esse, leu o segundo, Vivendo o Poder do Agora. Fantástico. Por quê? O livro fala tudo. O poder está no... Não existe poder ontem, não existe poder amanhã. O poder está no agora. O que o livro vai trabalhar? Você está sendo uma formiga, então seja a melhor formiga. Você está sendo uma cigarra, então para ser uma cigarra espetacular. Tudo é importante na hora em que se faz o importante. É para passear? Passeia. Desliga celular, fica com a perna para cima, acorda às 11 horas da manhã, vai dormir 4 horas da madrugada, não tem problema. É o ser cigarra, estou descansando, estou livre. Mas é para trabalhar? Trabalhe sério. Faça o melhor que você pode fazer. Entregue os relatórios do dia. Faça amizade e faça com que o seu ambiente de trabalho seja construtivo. Se você for cigarra, quando você tiver a oportunidade de ser, e se você se orgulhar de ser a formiga na hora que tem que ser, só tem um caminho que você vai trilhar.
o caminho do bem-estar, o caminho do sucesso, o caminho do destaque social e de destacar a si mesmo. Por quê? Porque você está fazendo o que tem que fazer. E quem faz o que tem que fazer, chega ao sucesso. Quem falou isso? Padre Christian Caro? Não, meu amigo Silvio Santos, que eu gosto muito. Silvio Santos. Silvio Santos, perguntaram para ele: ô Silvio, como que você ganha tanto dinheiro? Ele vai falar assim, eu vou citar uma frase: 10% inspiração, 90% transpiração. Tem que trabalhar, tem que ter boa ideia. Aí ele abre o paletó e faz assim, ó. Ele está ensopado. E numa entrevista do Silvio, o que ele vai dizer? Você não vê nenhum dono de emissora trabalhando como eu trabalho na emissora. Você não conhece dono de emissora que sabe o nome da faxineira. Eu falei assim, eu sei. Eu cumprimento a faxineira como eu cumprimento um apresentador de programa. Eles têm a mesma dignidade da minha empresa. E ninguém trabalha para mim, eles trabalham para eles. Eu não tenho empregados, eu tenho colegas de trabalho. É o Silvio, né? É o cara, né? Eu gosto dele. Animado, muito. A gente não imagina a rotina de trabalho de um homem daquele. Ele já podia ter pego a família e morar nos Estados Unidos há muito tempo. Ele fala, não, o SBT é um filho que eu tenho. É o meu filho, o Sistema Brasileiro de Televisão. E enquanto eu tiver saúde, eu vou trabalhar. Eu não sei se você sabe. Eu não sei se você sabe. É verdade isso que eu vou falar, porque eu pesquisei para falar. Porque o dia que me falaram, eu dei gozeira. Todos têm salário. E um dos maiores salários é da Patrícia Bravanel. O Silvio não tem salário. Ele não tem salário. E se alguém fala para ele, mas como que você não tem salário? Ele falou, olha, o dinheiro que eu já tenho, eu não dou conta de gastar. Para que eu vou tirar da empresa que eu não preciso? Quando eu precisar, eu pego quanto que eu pego quanto que eu quero, é minha. A empresa é minha, olha. Como que eu vou? Ela vai me pagar. Tudo que tem aqui é meu. Então eu prefiro não fazer retirada e investir na própria empresa. Ou seja, gente, é alguém que era camelô. Tem uma vida mais difícil do que a maioria de nós. Vivia de vender coisa na rua. Dormiu debaixo de ponte em São Paulo. Comeu o resto de marmita. Hoje é dono de um sistema brasileiro de televisão, de um canal. Por quê? Ele conciliou muito bem a cigarra e a formiga. E se você assiste o programa do Silvio à noite, é uma cigarra com a viola na mão. Você não sabe se ele está trabalhando ou se ele está divertindo. Que a gente não sabe se ele ri ou se ele apresenta o programa. Ele conciliou as duas coisas. Ele aprendeu a não falou isso ou aquilo. Isso e aquilo. Quando você descobrir e fizer as pazes com a sua cigarra e com a sua formiga, você vê que a dualidade, ela some. O ser humano, ele é dual. Mas quando você faz as pazes com esses dois seres, você passa a viver os dois. Eu não preciso ser isso ou aquilo. Eu posso ser isso e aquilo. Alguém já viu no YouTube os vídeos da Sidney? Sidney, ela toca violino. Só que ela era bailarina. Bailarina profissional, daí você procura Sidney, violino. Ela era bailarina. E o pai dela investiu muito dinheiro para ser uma bailarina renomada. Um dia ela falou, pai, eu descobri uma coisa. O pai dela, o que, minha filha? Eu não quero ser bailarina, não. O pai, não, você está falando sério, não. Olha quantos anos que você está estudando, olha quanto dinheiro que você já gastou. Não, pai, eu quero tocar violino. Que violino, menina? Que violino? Você nasceu para ser bailarina, mas brigou à vontade. Saiu de casa, morou com uma tia e aprendeu violino. Um dia, ela estava ensaiando para uma peça. O mundo é muito interessante. Quando a gente faz a coisa certa, a oportunidade bate na sua porta. Você não precisa buscar, não. Ela vai te buscar. Ela estava tocando violino, ela estava sozinha. Ela começou a tocar violino e começou a fazer passo de balé em frente ao espelho. Um produtor olhou e falou assim, que é isso? Ela falou, só te escolho não. Faça de novo. Ela tocou violino e falou assim, olha, eu quero isso. Nós vamos fazer uma turnê. Você toca violino muito bem. E não existe violinista bailarina. Existe bailarina e violinista. Mas uma bailarina violinista não. Vá no YouTube e procure os vídeos dela. 1 bilhão, 300 milhões de acessos, 800 milhões de acessos. Por quê? Ela toca violino, lindíssimo, muito bem caracterizada, ela é muito bonita, jovem ainda, né? E ela toca violino fazendo posições de balé. O que ela fez? Ela fez as pazes com a formiga certinha do balé e a alegria do violino. E as duas são amigas, hoje a formiga e a cigarra dela não brigam mais. Sucesso mundial. Ganhando um rio de dinheiro, fazendo o que ela gosta. Gente, quando você descobre isso, eu não sei se eu estou conseguindo passar tudo que eu queria passar essa noite para você, porque eu estou vivendo isso na minha vida hoje. Não é ou, é ir. É ir. Né? Estão entendendo? Tá claro? Eu sou muito feliz em ser padre. Dá para ver, né? Realizado. Celebro com gosto.
Há uns 4 anos atrás, tenho estudado muito neurociência, me formei agora Master Coach Trainer, estou fazendo treinamento pelo Brasil, palestras. Dom José mesmo falou, Padre Cristian, não é I ou, é I. Não precisa, é padre ou um treinador. Você pode ser um padre treinador, junta as duas. É I. Sidney, ela juntou as duas, era violinista e bailarina ao mesmo tempo. Silvio Santos juntou as duas, ele é comediante e apresentador, é dono de uma emissora ao mesmo tempo. Quando você fizer as pazes aqui dentro de você, você verá que você tem tempo para fazer e ser tudo que você sonhou em fazer e ser. O nosso problema é que a gente fica brigando para escolher o que não precisa escolher. Você pode fazer as duas coisas, você pode ser as duas coisas. Amém? Era isso que eu queria passar para vocês esta noite. Que se vocês aplicarem essas lições na vida de vocês, a alegria será sua irmã gêmea e a satisfação sua prima mais próxima. Você será uma pessoa alegre, satisfeita e muito grata à vida. Não queira ser só formiga, porque a vida não tem sentido. Não queira ser só cigarra, porque a vida não é só festa. Precisamos conciliar as duas e saber que sendo as duas, cada uma na hora certa, nós vamos construir uma história que vale a pena ser vivida. E finalizo como comecei. Aquiles, se você tiver uma vida normal, você vai ser esquecido. Mas se você tiver uma vida extraordinária, o seu nome será lembrado. Mas saiba, a tua glória anda de mãos dadas com a tua morte. Só vale a pena viver se tem no coração o motivo pelo qual também vale a pena morrer.